E esse cego Bartimeu, ele me ensina que ele executava com excelência os outros sentidos. Ele ouvia muito bem. E ele saindo de sua casa para ir até essa estrada, até a beira desse caminho, nota-se que ele não tinha o apoio da família. Nota-se que ele estava ali pela sorte, esperando que alguém fosse o abençoar. Mas enquanto ele estava nesse caminho, eu imagino que ele ouviu muitas histórias de um homem chamado Jesus, de um homem que curava, de um homem que fez e fazia milagres, coisas que muitos ouviam, mas não dava-se ouvido, deixava passar. Mas em meio à situação de Bartimeu ali, ele ouviu, e ele, imagino eu que ele dizia dentro dele: eu quando ver este homem passar por aqui, irei eu clamar pelo meu milagre. Glória a Deus. E Deus, ele é especialista em criar cenários para encontrar comigo e encontrar com você. Ele é especialista em realizar sonhos que só Ele pode fazer. Mas Ele também vai observar a minha e a tua posição. Glória a Deus. Qual é a minha e a tua posição nos dias de hoje? Eu quero muito que Deus realize o desejo do meu coração. Mas o que eu estou fazendo para que esse desejo do meu coração venha a ser realizado? O que eu estou fazendo para que Jesus possa parar para me chamar? Para ter uma audiência face a face. Ei, manda chamar. Quando Bartimeu entendeu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele começou a gritar, pessoas começaram a se incomodar. Porque repare bem, quando você está prostrado, ninguém vai se incomodar com quem está caído. Alguém está esperando só você morrer para jogar um pouquinho mais de terra. Alguém está esperando só você largar a toalha e dizer: não posso mais. Para dizer: desistiu, perdeu. É difícil você encontrar alguém quando Jesus diz assim: manda chamar. Aí a palavra vai dizer: ei, tem coragem, tem bom ânimo, Ele está te chamando. Ele não conseguia ver Jesus. Imagino eu que quando ele estava gritando, Jesus ia se afastando, e quanto mais ele gritava, eu acredito que ele já estava ficando sem esperança. Mas Jesus sabia. Jesus criou esse cenário. Jesus sabia que estava um cego ali que precisava de uma cura para que ele fosse glorificado hoje. Essa história que está sendo contada hoje foi Jesus que criou esta oportunidade para você entender que não fique prostrado mediante a dificuldade, mediante o problema, porque você tem talentos, você tem virtude, e você muitas das vezes olha para a sua dificuldade, para a sua fraqueza, você olha para o seu defeito, mas cada um de nós tem qualidade. E ele usou a qualidade do ouvir. Ele ouviu que Jesus ia passar. E ele não perdeu tempo ao gritar por Jesus. E Jesus diz: manda-o chamar. É nesse momento que quando Jesus agora me chama e chama você a atenção, né, pastor Ivanildo? A nossa situação começa a mudar. A minha história começa a mudar porque você chamou a atenção da pessoa certa. Você não parou, você não desistiu, você parou de murmurar e de reclamar, porque se tem uma coisa que destrói história de um filho de Deus, é um murmurador, é a pessoa insatisfeita. Essa não tem como fazer com que você evolua e fazer com que você cresça, porque ao invés de você olhar para um projeto lá na frente, você está olhando para a dificuldade. Então chegou o momento de você parar de olhar para a dificuldade e clamar por Jesus, filho de Davi. Esse terá compaixão de você. Esse dirá assim: ei, vem cá, filha, o que queres que eu te faça? Aí Jesus chega mediante Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu volte a ver de novo. Em algumas páginas da Bíblia aqui, em Mateus, em Lucas, vai dizer: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu possa ver. E outro vai dizer: que eu possa ver de novo.
Então eu imagino que esse ver de novo significa que em alguma trajetória da sua vida ele parou de ver, ele via. Ele tinha sucesso, ele tinha proeza, mas em um determinado tempo de sua vida ele parou. Em um determinado tempo da sua vida ele ficou cego. Mas ele não se prostrou. Ele acreditou que poderia ver de novo ao ouvir falar de Jesus. A pessoa certa para mudar a minha e a tua história. E essa mensagem do cego Bartimeu vai me ensinar que eu não devo paralisar mediante as dificuldades, mediante ao cenário de morte, mediante ao cenário de perda, mediante ao cenário que não vai dar certo. Desiste, pare. O que eu tenho que fazer é usar ao meu favor aquilo que eu tenho. Porque Deus deu atributos a mim e a você. E aí nós temos agora que usar ao nosso favor os atributos que Deus já nos deu. Aí, quando a gente usa o sentimento de gratidão ao Senhor pelo que nós já temos, e não pelo que nós perdemos ao longo da nossa jornada aqui da terra, o sentimento de gratidão vai fazer com que Deus mova a sua mão. Porque Deus move a nossa vida através de suas mãos poderosas e mediante a gratidão. Quando Deus olha no meio do teu coração, e mediante as percas, ao processo, à dor, ao choro, mas você é grato pela vida, você é grato por mais um dia, você é grato pela sua família, pelo seu emprego, você é grato pela casa que você tem, porque muitos não têm casa e ainda é feliz. Eu me deparei com uma irmã muito rica por esses dias, muito rica financeiramente, mas pobre na felicidade. Minha beleza, educada, mas não era feliz. Porque o que ela queria para ser feliz, o dinheiro não podia comprar. Ela tinha graça, a graça de Deus. Ela tinha riqueza, mas ela não tinha felicidade. Porque ela ainda não se encontrou ainda com Cristo. Ela ainda não entendeu que primeiro para ela ser amada, ela precisava se amar. Às vezes nós colocamos nossa felicidade no outro. Se fulano fizer isso por mim, eu vou ser feliz. Se fulano me ajudar, eu vou conseguir realizar o meu sonho. Mas você não depende de fulano para realizar seu sonho. Depende do posicionamento que você tem mediante essa situação. O que eu tenho feito para mudar a minha situação? Qual é o meu posicionamento diante da situação que eu vivo hoje, o cenário que eu estou vivendo hoje? O que é que eu tenho feito? Às vezes eu quero melhorar a minha situação e eu digo, o Senhor vai mandar, o Senhor vai prover, sim, Ele vai, mas o que eu tenho feito? Eu tenho me levantado, eu tenho gerado uma ação, porque cada ação gera uma reação. Para a reação de vitória vir, eu preciso reagir. E o que é que acontece mediante aos processos das vidas? É quando a gente está prostrado. E é isso que as mesmas pessoas que diziam, se cala, para, foi as mesmas pessoas que se levantou quando Jesus disse, manda chamar. Alguém pode dizer para você, para, não vai adiante, desiste, não vai dar mais certo. E se você não ouvir essa voz, você vai deixar de viver o extraordinário de Deus. Não ouça a voz daquele que não quer você crescer. Não ouça a voz daquele que não quer você prosperar. Porque não vem de Deus. Amigo verdadeiro é aquele que se alegra com a tua vitória. Amigo verdadeiro é aquele que se alegra com a tua conquista. É aquele que realmente estende as mãos para você dizer, você merece, está de parabéns. Mas quando Jesus diz assim, manda chamar, aí quem pode agora se deter diante da voz do Senhor? Ele vai até lá e ainda diz mais. Ele prostra, ei, levanta, tem bom ânimo, tem coragem, levanta. Jesus quer falar com você. E nesse momento que eu imagino a alegria de Bartimeu, se levantou imediatamente e lançou a capa fora. A capa que simbolizava para ele segurança da chuva, do sol. É necessário a gente deixar para trás aquilo que a gente acha que é seguro. Às vezes a gente acha que a nossa segurança vem do esposo, vem da esposa. Se a minha esposa não cozinhar, eu não vou ter o que comer. Se meu esposo não colocar comida dentro de casa, eu não vou ter o que comer.
um vai se escorando no outro, vai atribuindo a sua segurança no outro. Mas Deus não quer que nós colocamos a nossa segurança no outro, e sim nele. Porque quem manda em mim e quem manda no meu esposo é Ele. É Ele. Então as coisas de Deus andam alinhadas junto. Um faz pelo outro, que é necessário para que os dois caminhem junto, fazendo o que é bem e agradável aos olhos do Senhor. Mas quando nós entendemos que a nossa segurança vem de Deus, que quando a gente espera não somente só no Senhor, quando a gente não espera no outro. Já imaginou? Pastor Ivanildo, essa igreja vai crescer, mas eu estou contando com o Senhor, viu? O Senhor vai ter que arrumar tudo para essa igreja crescer. Se eu for com esse pensamento, vai dar tudo errado. Porque para a igreja crescer não depende do pastor. Primeiramente depende de Deus. E segundo, do nosso posicionamento, meu, do pastor e seu. É coletivo, é um grupo, nós não andamos sozinhos. Trilhar o caminho com Jesus é entender que nós não estamos só. Nós não conseguimos nada só. Jesus andava com uma multidão, mas o único que operava milagres até então era Jesus. E só depois da sua morte ele disse: se creres, farás milagres maiores do que o que eu faço. Se creres. Tudo depende daquilo que eu e você crê. Em quem você tem crido, em quem você tem baseado a sua fé, a sua confiança, em quem você tem esperado para que tudo vai dar certo. Se existe algum projeto na sua vida que está faltando você tomar um posicionamento hoje. Porque existia um cego aqui sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma, olhando pelos olhos carnais. Mas quando ele enxergou Jesus, tudo tornou-se possível. Porque tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Não há limites para Deus operar milagres e maravilhas na minha e na tua vida. Não há limites, não há quem possa impedir, né, missionária Lindalva? Ninguém pode impedir o querer e a vontade de Deus. Nós não podemos nos separar. Eu confesso a vocês que muitas vezes, por muitas noites, eu pensava em parar e desistir. E era uma voz que vinha assim: desiste. Para que isso? Homem é trabalhoso demais, não vai dar certo. Não tem ajuda, não tem apoio. Como é que tu vai fazer isso? E logo após Jesus disse: eu sou tua força. Eu sou tudo que você precisa. Eu escolhi você. Então você tem que ouvir essa voz de Deus. Todas as outras vozes você anula. Você esquece porque não é de Deus. Nós temos que aprender a identificar a voz de Deus. E ele diz: os meus filhos conhecem a minha voz. Eu falo e eles me ouvem e sabem quem eu sou. Quando Jesus fala, o meu e o teu coração ardem. Quando Jesus fala, vem uma alegria em nosso ser que contagia até quem está perto e não entende. Porque é Deus que está fazendo um mover do Espírito Santo na minha e na tua vida. Não há quem possa se levantar para tentar impedir o agir, o querer de Deus na minha e na tua vida. Quando Jesus fala, é o momento de você se levantar e dizer: eis-me aqui. E quando Bartimeu tirou sua capa, que lançou a sua confiança, ele logo a mente lançou fora e seguiu. E Jesus diz, no versículo do 50 vai dizer: e atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde Jesus estava e lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: vá, a sua fé lhe salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Você entende que quando você recebe o milagre de Deus, você não pode ficar da maneira que você está? Ele ficou prostrado onde ele estava, ele ficou no mesmo lugar? Não! Ele se levantou e seguiu com Jesus. Porque ter vida de vitória, ter vida de sucesso, é só caminhando com Jesus. É você seguir com Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida de perda, de dor, é uma vida de derrota. Mas quando nós seguimos Jesus, é uma vida de vitória, é uma vida
É você entender que agora você tem um sentido. E ninguém pode parar agora você. Você não pode ficar parado no caminho. Você agora vai seguir em frente. Passou-se agora as dores. Eis que o Senhor agora fará nova todas as coisas. Passou o tempo da enfermidade. Passou o tempo do luto. Passou o tempo da perda. Agora é o tempo de seguir com Jesus. É o tempo agora de nós seguirmos ao objetivo que Deus tem para cada um de nós. Não é tempo de parar e neutralizar. É tempo de avançar. Quando ouvir a voz do Senhor, não diga: será que é Deus? Será que é comigo? Será que eu devo fazer? Será? Não, levante imediatamente e diga: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me chamou e me convocou, é porque eu posso. De mim eu não terei nada, eu não posso fazer nada, mas eu sei que se o Senhor me der a força que eu preciso, a sabedoria que eu preciso, a fé que eu preciso, eu conseguirei com certeza. Porque sem fé ninguém pode fazer nada. E a nossa fé, por mais pequenininha que seja, se for pequenininha do tamanho do grãozinho de mostarda, ainda assim o Senhor fará milagres. O que eu e você não podemos perder, e mediante a luta, e mediante os processos, é a fé. E entender que nós não podemos parar e temos que caminhar com Cristo. Amém, igreja? Vou encerrar por aqui porque vamos agora celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Somente para encerrar, acredite em você, porque você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode, que você é fracassado, fracassada, que você é derrotado, que você não tem valor. Nunca creia nisso. Deus te chamou e Deus te deu atributos que é só seu. E você agora tem que usar esses atributos ao seu favor. Deus te deu talentos que a outros não deu, mas deu a você, confiou a você. Então busque em você o que foi, Senhor, que o Senhor me deu, que eu preciso agora aumentar, que eu preciso agora produzir. Se você encontrar dentro de você essa chama viva de amor, de esperança e de confiança, você vai entender que Deus colocou muitas coisas dentro de você, que até hoje você não enxergava e achava que era talvez até um sem valor, que não pode, eu não consigo. Esqueça essa palavra, não consigo. Diga: eu posso, porque quem está comigo pode todas as coisas. Então nada é impossível para você alcançar. Persista no seu sonho, no seu objetivo. E o mais importante, que Deus falou comigo através dessa mensagem: cada um, Deus chama para você contribuir com o que você tem. E mediante essa mensagem, pastor, e a gente trabalhando na obra, e Jesus falava comigo: e como é que você está parado ainda? Ainda estou me mexendo em alguma coisa, mas Deus quer mais, né? Quer mais que a gente desenvolva projetos, porque não depende só de um. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho inteligência. Eu tenho como desenvolver um projeto para ajudar o crescimento da obra. E aí eu conto com o pastor, eu conto com a missionária Lindalva, eu conto com o Juscelino, com o meu esposo, que é uma bênção, com a amada igreja, que é uma bênção de Deus para a minha vida, para esse ministério. Cada um de nós temos ideias, inspirações, que é de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que nos orienta, vai por esse caminho. Então, quando a gente dá as mãos, a gente somos mais fortes. Levanta, chegou o tempo de se levantar. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.